Ser filho e irmão de artistas é, sem dúvida, um estímulo para quem tem essa vocação, mas também um desafio. Em nosso programa de hoje, veremos como é possível enfrentar os obstáculos e aproveitar as oportunidades para seguir uma carreira de sucesso. Sei lá porque te dá, não quero meu calor agora. Então tá tudo bem, não é só sobre amor minha história. Só vou caminhar, mas seria melhor se fosse com você, com você. O que eu peço é um caso incerto e tá tudo bem. Sei que posso amadurecer com você, meu bem. Nessa estrada, nosso tempo nos faz sentir bem, bem como ninguém. Mas só se você quiser. Sei que ainda vou te encontrar. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer esquina, desde que você sinta o que eu sinto também. Nosso convidado de hoje nasceu no bairro carioca de Madureira, marcado pela música negra, do samba ao R&B e ao soul. Filho de um ator, compositor e cantor consagrado, com uma irmã que também enveredou pelo campo da música, começou a tocar violão aos 11 anos e logo decidiu que era aquilo que queria para a sua vida. As condições da família permitiram que frequentasse boas escolas, mas o estudo da música, juntamente com ensaios, gravações, shows e também aulas e apresentações de dança, acabaram conduzindo sua existência. Aos 15 anos já fazia parte da banda Os Caras e Carol, em que atuou por 5 anos como guitarrista, apresentando-se em grandes eventos e casas de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, como Circo Voador, Fundição Progresso e Rock in Rio, além de abrir espetáculos de artistas renomados como Paralamas do Sucesso, Nando Reis e Frejá. E também colaborações com Camila Zassou, Luciane Dom, Luélin de Castro e o pai, Serjão Lorosa. Dedicado ao R&B e ao soul, gêneros que se incorporaram à cultura afro-brasileira, lançou em 2021 seu primeiro single, 31 de agosto, e o segundo, Quando Chega, no ano seguinte, com produção de Pedro Guinu e participações do pai e da irmã, incorporando elementos do neo-soul e do afrofuturismo. Vamos conversar com o cantor, compositor e produtor musical João Lorosa. É um prazer enorme a gente receber aqui em nosso programa jovens afro-brasileiros de talento no mundo das artes, porque isso mostra como a nossa população vai ganhando cada vez novos espaços, né? E um prazer especial por se tratar de um filho de uma pessoa que eu considero um amigo pessoal. Seja muito bem recebido, então, aqui, João Lorosa. Muito obrigado, gente, pelo carinho, viu? E é isso, né? Estamos aí escrevendo novas histórias. É só o começo, né, da nossa história. A gente tem muito ainda o que caminhar. Afinal, 21 anos tem muita coisa pela frente, né, João? Pois é, eu acabei de fazer 22, né, agora em agosto. Tá mais velho, tá mais velho. Estou mais velho. 22, pensei que era 21. Mas é isso, né? Eu tô aí com muitos planos aí para os próximos anos, para as próximas décadas. Então é isso, tem muita música ainda pra gente fazer, muita história para escrever. João, você nasceu e cresceu naquele que é considerado, eu considero também, o bairro mais musical do Rio de Janeiro, com 2 escolas de samba, blocos de carnaval, blocos afro, soul, charme, né? Como é que isso bateu na sua vida? Então, para mim, Madureira é esse polo artístico, né, cultural aqui. É um ninho de artistas, né? A gente vê artistas diversos, né, de diversos estilos. Aqui é um lugar que contempla o funk, o samba, o charme, o jongo, o reggae e tudo, né, que a música negra produz, né? Tudo que se produz de cultura no Rio de Janeiro também, né? Muito vem daqui também, né? A história desse bairro, eu acho me inspira muito a poder criar também, sabe? Estar perto disso tudo, que é uma atmosfera de criação muito forte. É interessante porque não são 2 coisas que se juntam. Você tem uma presença muito grande da população negra, né? Eu diria que talvez seja
o bairro mais negro do Rio, e essa força da cultura, né? Especialmente dessa cultura musical. Ela está em toda parte, tudo quanto é esquina, por onde a gente passa é música com essa pegada black, né? Sim, e a cultura negra ela é tão diversa, né? E eu acho que isso também parte do meu posicionamento também, até político, né? Dentro desse lugar da música, né? Porque eu preciso defender essa diversidade, né? Porque a gente sabe que às vezes umas coisas ganham mais relevância do que outras, mas só que a gente precisa também abrir os olhos porque tem tanta coisa boa acontecendo, né? Tem tantos artistas novos, às vezes independentes, que estão começando a surgir. E aqui em Madureira eu consigo ver isso, né? Ter essas referências diversas, né? A pessoa que produz, que eu cresci com gente com percussionistas de samba, com compositores de samba e ao mesmo tempo com compositores de R&B, de soul, de funk, de hip hop, sabe? Então aqui existe isso tudo, né? E muito faz parte da minha luta também, né? Bom, e além disso tudo, você tem um ambiente familiar marcado aí pelas artes, não é? Especialmente pela música, mas pelas artes cênicas, né? Então você teve uma infância bastante especial nesse sentido, foi muito privilegiado, não acha não, João? Com certeza, com certeza. Eu acho que, tipo, pra mim, um dos maiores privilégios é, por exemplo, de eu ter uma referência em casa, né, de alguém que trabalha com arte e que paga suas contas com arte, sabe? Isso me faz enxergar a arte como um caminho possível, coisa que às vezes eu vejo muitos artistas também que não tem esse tipo de referência que eu tive, né? Então acaba tendo que ter outros processos para poder enfrentar, né? Que acaba realmente adiantando o meu processo por eu ter essa referência, né? Na época onde não tinha tantas pessoas pretas na televisão, né? E a pessoa que tava lá tava na minha casa também, né? Às vezes meu pai chegava em casa assim, tava passando a diarista na TV, ué, como assim? Tem dois? Sabe? Isso é muito legal, assim, isso pra mim é uma coisa que me inspira também. Ele também começou a me ajudar a tocar violão quando eu comecei. Então, tipo assim, esse tipo de referência pra mim é muito positivo. Além de violão, você toca mais o quê? Então, eu sou violonista, né? Toco violão, guitarra, eu canto, né? Componho, faço beatbox, faço direção musical, muitos trabalhos. A condição econômica da sua família permitiu que você estudasse em boas escolas, onde, evidentemente, a maioria dos alunos e dos professores não são negros, né? Como é que foi esse ambiente escolar para você? Então, eu, eu acho que esse ambiente escolar pra mim sempre foi um lugar é, de, sabe, o sentimento de banzo, né? Esse sentimento que a gente em diáspora, né, geralmente tende a refletir muito sobre, que, por exemplo, quando eu fiz 9 anos, assim, aí meu pai começou a ter mais uma ascensão ali, por causa dos trabalhos que ele fazia na televisão, enfim, a gente acabou indo morar no Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro majoritariamente branco também, mas com muita gente emergente também. Mas só que, assim, estudar nesses colégios, assim, as pessoas que eu mais me aproximava mesmo eram, por exemplo, as faxineiras da escola, sabe? A galera da cantina, os porteiros. Por que eu me identificava mais com essas pessoas, às vezes, do que com as pessoas da minha própria sala, né? Então, pra mim é muito louco isso, né? E eu precisei sempre criar essas minhas próprias referências, né? Porque no meu convívio, no meu dia a dia, fora de casa, né? Eu não tinha esse tipo de referência também, né? E minha irmã também me ajudou muito nisso, né? Nesse processo de entender minha negritude também, porque minha irmã é mais velha, né? 4 anos mais velha do que eu. E ela também é desse meio artístico, né? E ela sempre entrou muito em contato com esse lugar, né? De entender e refletir sua negritude. E, tipo, isso me influenciou muito também, né? Por estar ali perto e a gente poder refletir sobre essas coisas, discutir isso na mesa da sala de jantar, sabe? Isso pra mim foi me ajudando a poder enfrentar isso de outras formas, né? Quer dizer, na verdade, o principal foi o ambiente familiar.
Sim, eu precisava ter essa base, né? Porque eu também, dentro da escola, eu também tenho déficit de atenção. Então, é uma coisa que, por exemplo, para mim já era difícil o ambiente escolar. Então, para mim, quando eu comecei a estudar o meu instrumento, quando eu comecei a buscar sonhar com isso, porque eu vi que, por exemplo, mas pelo menos nessas escolas eu tinha um palco onde eu pudesse me apresentar, onde eu pudesse nas apresentações de fim de ano, sabe? Então eram coisas que ali era o único momento de um ano inteiro da escola que eu me sentia tipo pleno, inteligente, sabe? Coisas que dentro de sala de aula era negado, né? Porque sempre tirei notas baixas, sempre foi uma luta mesmo para eu poder conseguir me concentrar ali nas coisas e poder fazer tudo, ainda mais quando a gente também é muito movido pelo prazer, né? Quando a gente sente o prazer em alguma coisa, é muito difícil da gente procrastinar, né? Quando você tem déficit de atenção, no caso. Então, para mim, o prazer eu encontrava no palco. A percepção de que as pessoas naquele momento te valorizavam. Exatamente. Exatamente, né? Porque são muitas inteligências, né? Não é só a que está ali dentro de sala de aula também. Exatamente, exatamente. Você começou a tocar violão com 11 anos. Exatamente. Qual foi a sua fonte de inspiração? Então, as minhas inspirações elas variam muito, né? Porque eu comecei a tocar vendo. Tava assistindo uma novela, né, na época que tava rolando, que era uma novela chamada Insensato Coração. E um dos personagens, né, que era o vilão da novela, tinha aquela canção do Rolling Stones, Satisfaction, né? Que era. Tan, tan, darará. I can't get no. Isso, exatamente. E aí, né, nesse momento, eu ouvi essa música, eu tava numa epifania, assim, né? E fui, peguei o violão do meu pai e fiz tan, tan. Aqui, pai, aprendi o início do início daquela música lá. E aí, nisso, assim, ele pegou, me ajudou. Isso, aí ele me ajudou, ele falou, tá tudo errado, filho, não é assim não. E me ajudou, né, me ensinou o resto da música. Aí dali eu vi que era possível também, né? Uma forma que eu também me senti inteligente ali, né? Com o meu instrumento. É, onde eu podia explorar as coisas, né? Então, eu já comecei nesse lugar de explorar. Por isso, pra mim, também eu gosto muito do lugar do improviso, né? No instrumento também, porque eu comecei assim, comecei explorando ali, tocando. Ah, essa nota parece com aquela, né? Foi de ouvido, né? Foi de ouvido, não foi? Isso, mas eu tive outros professores também, né? O meu pai começou a me ensinar no início, teve um tio, né, que sempre me ajudou muito, tio Alica, tio Beto, que também tocam, né? Tocam instrumentos, não são. Não, o tio Beto, por exemplo, ele faz músicas espíritas, é outra coisa. O tio Alica trabalha muito em barzinho, né? Essas experiências diferentes, assim, dentro da música, né, foram me ajudando a entender também como eu poderia criar minha própria identidade. Aí eu fiz aula com o Serginho Velasco, né, que é o guitarrista que toca com meu pai também. E eu fiz 3 anos de aula com ele, pra mim me ajudou muito, assim. Foi ali que eu entendi que eu não tinha limite no instrumento, né. Eu podia fazer o que eu quiser mesmo. Então, é mais ou menos isso, tive esses professores. E como é que você entrou para os Caras e Carol? Mas isso nós vamos ter que voltar no próximo bloco, porque esse está chegando ao final. Então, dando início ao segundo bloco, eu volto àquela pergunta com que eu terminei o primeiro. A gente queria saber como é que você entrou para os Caras e Carol. Como é que foi isso na sua vida? Então, nisso eu tinha 15 anos de idade, quando eu entrei, né. A minha irmã, ela estava estudando teatro ali na escola de atores do Wolf Maia, né? E ali tinha algumas pessoas da turma dela que estavam formando uma banda, junto com um dos professores dela. E a gente se juntou, né? Se uniu numa confraternização de fim de ano, né? Aí a Luísa, né, minha irmã, abriu a nossa casa para poder receber um sarau de confraternização. Aí a banda se apresentou, eu tava ali com o meu violãozinho na mão, né? Toquei também. Eles falaram: caramba, você toca, hein? Vamos fazer um ensaio um dia? A gente foi
ensaiei, eu nem sabia que ia se tornar uma banda nem nada, eu fui de forma despretensiosa, né? Quando eu vi, a gente já estava compondo juntos e pensando o nosso futuro como banda também, né? A gente tinha um apoio também de um empresariamento, enfim. É, e as coisas já começaram a acontecer e quando eu vi, eu já, com 16 anos, eu já estava na pista já, fazendo show. Com 15 eu já comecei a gravar algumas coisas, né? Então, aos 15 anos eu comecei realmente a trabalhar profissionalmente com música, né? A partir dos Caras e Carol. E qual era a linha musical do grupo? Era pop rock. É uma coisa bem diferente, né, do que eu faço hoje em dia, mas é uma coisa bem interessante também. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito eclético. Então, gosto muito também. Com o grupo você participou de grandes eventos, né? Em casas de shows de primeira, no Rio, em São Paulo. E como é que foi a emoção? Muito jovem, muito cedo para você, quando você entra nesse campo. Como é que foi a emoção? Eu pra mim era tudo muito novo, né? E ao mesmo tempo eu já tinha um olhar familiar com aquilo tudo, né? Porque eu acompanhava os meus pais nos shows também, sabe? Aos 13 anos, assim, quando eu tava começando a tocar violão, aí meu pai me botou no palco, assim, no Teatro Rival. Assim, ali foi minha primeira experiência com palco, assim, né? E num teatro histórico, né? Que é o Teatro Rival. Então, pra mim, esse contato com o palco foi sempre muito louco, né? E poder tocar no Rock in Rio, a gente tocou todos os dias lá, sempre o sonho de qualquer artista tocar no Rock in Rio, né? Então, tipo, poder realizar essas coisas junto com essas pessoas da banda também, que sempre foram meus amigos, né? Ali, a partir daquele momento do Sarau, que foi onde a gente se conheceu. E, enfim, é isso, assim, foi muito prazeroso, né? Poder conquistar essas coisas junto com pessoas que eu gostava, que eu gosto, né? E é isso. Aí vocês fizeram aberturas para e artistas de primeira, né? Paralamas, Nando Reis, Frejá. Exato. Nossa, isso foi muito louco, né? Ali na Marina da Glória rolou o Festival de Inverno, né? A gente foi convidado para fazer a abertura, né, desse show. Para mim, foi um dos melhores shows assim na minha vida, com certeza, porque sabe, eu agora como artista independente, né, que não tem mais essa estrutura que tinha na banda, né? Eu sempre sinto muita falta do retorno, que naquele dia, pô, foi o dia que eu consegui me ouvir. Eu falei, caramba, tô me ouvindo, tem retorno. Foi muito maneiro essa experiência, né? E poder abrir para esses grandes artistas, né? Que construíram o chão aí da nossa música popular brasileira, né? Inclusive, quando você fala aí do retorno, a gente tem que lembrar lá atrás do Tim Maia, que cobrava. E aí o retorno, o retorno! Tim Maia, grande mestre, né? Referência total. E exatamente quando é que começa o cantor João Loró? Então, no início da pandemia, né, ali em 2020, a banda, né, os Caras do Carol, a gente conversou e viu que a banda não podia mais continuar por algumas questões, né? De da gente gerir ali mesmo, né? As mudanças, né, feitas com a pandemia, de se acostumar com a nova forma de se comunicar com o nosso público. Porque a gente sempre foi muito do presencial, sabe? Então a gente teve que passar por umas mudanças muito drásticas de como a gente poderia continuar o que a gente estava caminhando, né? E aí a gente começou a pensar em outros projetos também. E aí a banda acabou. E eu fiquei uns 3 meses assim pensando o que eu vou fazer na minha vida, né? Porque eu, de certa forma, eu entendi o fim da banda, né? Foi de acordo, né? Mas assim, eu tava 5 anos, né, ali investindo nessa coisa de poder construir essa estrada, né, com a banda. Aí, assim, eu falei, pô, 3 meses assim, pensando, o que eu vou fazer na minha vida? Eu só sei que eu não posso parar de fazer música, né? Aí que eu comecei a entender que, a partir de uma conversa com a minha irmã, de novo, mais uma vez, ela falou, por que você não lança suas músicas, sabe? Suas composições, você compõe também, que eu componho desde os meus 12 anos. Sabe, suas músicas são boas, se você produzir elas e lançar, por que você não faz isso? Ah, mas eu não sei, é porque não tenho dinheiro no momento, não sei como é que eu vou conseguir fazer.
Ela falou, quanto que você precisa fazer? Ah, acho que tem um amigo lá que cobra R$ 400. Aí ela falou, 400? Beleza, te empresto. Eu falei, não, mas pera. Aí eu já tava começando a pensar numa outra desculpa, sabe? Quando, né, o bagulho ali, eu falei, pô, já que você vai ajudar, né, então vamos nessa, né? Aí eu, né, comecei a pensar em gravar quando chega, que na verdade quando chega eu gravei antes do lançamento de 31 de agosto, né? Mas eu lancei depois só. Mas acabou que eu fiz outro trabalho, consegui uma grana melhor, aí eu investi numa produção melhor com o Pedro Guinon, né? Que sempre foi um cara que eu admirei, que sempre produziu também nesse lugar do R&B, que era uma coisa que eu já queria me aproximar de forma inconsciente mesmo, que eu sempre gostei. E as minhas canções sempre falaram de amor, né? Então, pra mim, pô, falar de amor com R&B é a melhor forma, né? São músicas, as minhas composições não sempre encaixavam com a identidade da banda de pop rock, né? Então o R&B era um lugar que eu podia falar de amor, que eu podia falar de autoestima, sabe? De um lugar que é mais meu. E, e foi isso, assim. Eu comecei a me aproximar mais disso, gravei com o Pedro Guinu e daí eu não parei nunca mais. E não pretendo parar. E qual teria sido a sua, ou teriam sido as suas referências no R&B? Então, eu sempre gostei muito de ouvir George Benson. Eu sempre gostei muito de ouvir Djavan também, que ele também é considerado MPB, mas só que muita coisa ele também bebe dessa fonte da soul music, né? Porque eu Sim. sempre aprendi que se eu quero ter uma referência, eu não posso ouvir só a minha referência. Eu preciso ouvir o que é referência da minha referência, né? Então, se o Djavan ouvir Stevie Wonder, a partir do Djavan eu conheci o Stevie Wonder, que a partir do Stevie Wonder eu conheci toda a indústria da Motown, que aí depois veio o Marcos Azevedo, que é o grande parceiro meu, que fez o curso da história do R&B, que eu fiz tipo, na segunda edição do curso. Né? E ali eu recebi muitas outras referências, sabe? Dentro do Neo Soul, né? Que é essa identidade sonora também que eu me identifico muito, né? Dentro do universo do R&B. E como Dwele, D'Angelo, Erykah Badu. Então acabou vindo várias outras referências, né? Music Soul Child. Eu comecei a frequentar mais o Charme também, comecei a ter outras referências de Eric Robertson, enfim, por aí vai, sabe? Tudo faz parte dessa black music contemporânea eu me identifico muito e sinto muito mais à vontade de produzir. E mandava um passinho também, né? De vez em quando, né? Tem que. Eu tento, cara, mas eu juro pra você que eu não consigo lembrar de todos os passos. Eu sempre tenho que, tipo, refrescar a memória ali. E na verdade, 31 de agosto, né, é o título do seu primeiro single, né? Dá para mandar uma palhinha aí pra gente? Pode ser. Vamos ver. Baby, não vejo a hora de chegar. Agosto no frio pra gente se esquentar. Nós dois num só colchão. Nosso amor em qualquer estação. É o inverno, falo sério. Eu quero te ter aqui, sabe? Adoro teu jeitinho. Sem mistério, é o seu critério. Quando quiser me achar, sabe onde me encontrar. Você só me deu uma data, depois não me falou mais nada, baby. Dando espaço para imaginar o que quero ou não fazer. Não vejo a hora de chegar. Agosto no frio pra gente se esquentar. Nós dois num só colchão. Nosso amor em qualquer estação. Yeah, yeah, da 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 da. Bravo! Esse aí é para encher a pista, esse aí é para o pessoal dançar bem. A batida é muito boa. E o segundo foi Quando Chega, né? Quando Chega.
e teve a participação do seu pai e da sua irmã. Aí o negócio já é muita responsabilidade, não é não? Pô, não, mas na verdade foi uma coisa muito descontraída, assim, na verdade. Porque eu tava produzindo a música, aí eu precisava de alguém para poder fazer o making off, né, dessa gravação. E aí eu chamei minha irmã, que a gente tinha uma câmera em casa, eu falei, mano, vou botar um cartão aí você grava algumas coisas pra mim. Aí ela já tava ali no estúdio. Quem colou pra me ajudar também foi a Neri Ellen, Neri Ellen Ferreira, né, que é minha treinadora vocal, né, minha professora de canto. Eu levei ela pro estúdio para ela poder me ajudar, né, porque era a primeira vez minha no estúdio, então eu tava ainda inseguro de como poder usar minha voz da melhor forma, né, porque eu sempre fui instrumentista, né. Então levei a Neri Ellen para poder me ajudar nisso, né. E o meu pai, por acaso, estava passando ali por perto, ele falou, você tá por onde? Eu falei, pai, tô no estúdio aqui. Você acha que é acaso mesmo? Você acha que é acaso, rapaz? É o destino. Não foi nada combinado, juro pra você. Aí ele chegou no estúdio, chegou um momento ali que eu tinha pensado num vocal ali, num backing vocal. Aí eu falei, no momento que eu pensei num coro, eu tenho 3 cantores aqui, né? Por que não? Aí eles foram lá pra cabine ali, eu fiquei regendo eles ali, junto com o Gnu, né? Aí surgiu, né? Essa parceria aí, né? E backing vocals muito chiques, né? Né, pô? Não é para qualquer um, não. Eu gosto de andar com essas pessoas, né? Que aí parece que a gente é chique também, né? E como é que você vê o cenário musical neste momento, especialmente para o tipo de música que você compõe, que canta? O meu nicho, né? A minha cena de R&B, né? De rhythm and blues, de soul, ela é uma cena que ainda está conquistando o seu lugar, né? E eu tinha sempre muitas visões, assim, né? Do que eu achava que faltava nessa cena. E a partir do meu encontro, né, com o Marcos Azevedo, né, que eu falei que ele me deu o curso da história do R&B, e a gente teve algumas ideias, né, que ainda estão sendo executadas, mas só que o primeiro passo, né, dessas ideias era o Sarau do Azevedo, né, que foi criado, né, é um lugar de conexão dessa cena, né, onde esses artistas se encontram, junto com pessoas que, às vezes, artistas que chegam lá de ônibus, chegam de Uber, de helicóptero, sabe? De várias situações sociais diferentes, artistas já considerados, sabe? Eu posso ter o de Black cantando no mesmo microfone que eu tô cantando e no mesmo microfone que a Krika, uma menina lá de São Gonçalo, vai estar cantando, sabe? E o Lucas Carlos, e a Sandra de Sá, sabe? Então são esses encontros, né, dessa cena, porque eu sempre percebi que a cena tava muito, sabe, como se fosse uma constelação cheia de estrelinhas, mas assim, não tinha essa conexão, né? E a cena precisa se conectar e se informar, né, sobre o que está fazendo. Se eu quero fazer R&B, eu preciso conhecer a história do R&B, porque é um gênero que, querendo ou não, se mistura muito, e acaba que as pessoas confundem às vezes com hip hop, por exemplo, chamam o Lucas Carlos de rapper, sendo que, por mais que ele rime, ele faz R&B, sabe? Então a gente precisa ter esse lugar, né, das pessoas conseguirem começar a reconhecer esse lugar. Então é isso, né? É essa forma que eu tô enxergando a cena, mas tem muita gente muito talentosa. A gente já fez 13 edições do Sarau do Azevedo. E nessas 13 edições, muita gente foi. Mais de 1000 artistas, com certeza, eu acho que já passaram por lá, sabe? Que a cada edição vem 100 pessoas, assim, né? E são sempre pessoas que estão no rodízio, né? Pessoas novas sempre aparecem, artistas novos sempre surgem. Então, essa cena existe, né? Ela precisa ter um lugar para ela no mercado, então é mais ou menos por aí que eu tô caminhando também, é por aí que tá a minha luta também. E por tudo que você disse, você e seus companheiros dessa luta estão construindo um caminho muito bem pavimentado. Nós desejamos todo sucesso para vocês e vamos acompanhar agora, hein? Essa é uma ameaça. Muito obrigado. Perfeito.
Muito obrigado a vocês pelo espaço, viu? E até a próxima. Ouçam minhas músicas, minhas redes sociais, é João Lorosa Oficial. Pode seguir no Instagram, no Twitter, aonde for que você tem essa rede social, eu vou estar lá. E no Spotify também, tá? Minhas faixas aí. Ano que vem aí um EP, tá? Já tô falando aqui, entendeu? Já tô anunciando que vamos ter um EP vindo aí com muita R&B, com muita soul music. E é isso. Espero vocês aí junto comigo nessa caminhada.